Caros alunos, eu sou a professora Érica e nós vamos dar continuidade, então, à nossa disciplina de Desenvolvimento e Mudanças no Estado Brasileiro. E nessa semana nós vamos analisar todo o contexto político e econômico em que se formou a partir do regime militar e também terminaremos nossa aula analisando a eleição, como foi, né, o desenvolvimento da eleição do governo de Tancredo Neves e, posteriormente, o governo de José Sarney. Nós devemos perceber que antes, o que movimentou, enfim, o que ensejou o golpe militar de 64. Nós temos que lembrar que o Estado vinha passando por problemas de crescimento, então o nosso PIB, né, o Produto Interno Bruto, não estava crescendo na medida do esperado, nós contávamos aí com a inflação altíssima e os governos pareciam não estar conseguindo ir além dessas propostas e conseguir um desenvolvimento econômico que se sustentasse. Esses foram os elementos que culminaram no golpe militar de 64. Você deve lembrar que quando a gente pensa em regime militar, nós sempre pensamos nos atos institucionais como o AI-5, né, que promoveu o banimento, né, de pessoas ligadas à política. Nós tivemos um fechamento rígido, por exemplo, não podíamos ter partidos políticos nessa época, enfim. Mas chamo a sua atenção para a gente analisar um pouco, principalmente o contexto econômico. Por quê? Porque foi justamente este contexto que todos os governos, aí passando por todos os militares, desde Geisel, Figueiredo, enfim, todos os outros, em que a demanda era por um desenvolvimento econômico e essa busca, então, era essencial para o desenvolvimento do Estado na época. Assim, nós tivemos vários planos que buscavam essa tentativa, como, por exemplo, o plano de crescimento forçado, que foi uma medida bem extravagante para a época, porque este plano foi desenvolvido no momento em que estávamos numa crise internacional fortíssima, mas ainda assim o Estado preferiu se manter no crescimento e promovendo o desenvolvimento de indústrias e do próprio Estado. E isso, consequentemente, gerou uma forte crise econômica. Nós começamos, então, a ter problemas aí com a dívida externa. Por quê? A partir do momento que o Estado se propõe a continuar se desenvolvendo, tendo como pano de fundo aí uma crise internacional e mesmo dentro do Estado, estarmos em crise com a alta da inflação e problemas de crescimento na indústria, o Estado se manteve nessa tentativa de promover um desenvolvimento que não ocorria. Assim, você vai ver ao longo dos seus estudos que foram promovidos diversos planos econômicos na tentativa de conter a inflação. Todos eles, em algum momento, alguns meses iam muito bem, no primeiro ano chegavam a ir bem, promoviam o crescimento, então as pessoas ficavam otimistas nesses períodos, então havia crescimento industrial, crescimento do PIB, a inflação ficava controlada, porém era por pouco tempo. Então, para a gente fechar esse pensamento, a gente deve lembrar que esse período militar, além de ser marcado por forte repressão política, né, dos ideais políticos, foi muito marcado por uma instabilidade econômica. Ao mesmo tempo que a gente passava por períodos em que estava tudo bem, com crescimento, inflação controlada, esses períodos não duravam muito tempo. Fato este que ensejou também o descrédito, né, desse regime e a exigência de que fossem feitas eleições diretas. Mas, na primeira tentativa de colocar essa prerrogativa na Constituição, ela não foi levada adiante e nós tivemos a eleição indireta do presidente Juscelino Kubitschek, que não conseguiu assumir porque ele ficou doente. Assim que ganhou as eleições, ele ficou doente, veio a falecer e quem assumiu o governo foi o presidente José Sarney. Assim, o presidente José Sarney assumiu o governo, mas as perspectivas não eram das melhores. Nós tínhamos uma forte crise econômica, problemas com o pagamento da nossa dívida externa e principalmente baixo crescimento.
Foram desenvolvidos aí também novos planos econômicos numa tentativa de melhorar esse cenário, como por exemplo o Plano Verão e o Plano Cruzado 1. Porém, os resultados foram o mesmo. Apresentavam crescimentos, né, uma melhora temporária e ainda assim chegávamos ao final desses planos com a inflação altíssima de novo e a crise econômica sendo espalhada aí por todos os estados. Assim, aguardo você para a próxima aula para nós analisarmos todo o contexto que se desenvolveu a partir das novas eleições diretas que aconteceram e terminaram com a eleição do presidente Fernando Collor. Até a próxima.